Olá, eu sou a Rose, sou superintendente do Conselho da Mulher Empreendedora aqui da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Limeira. E hoje nós estamos com mais um Elas em Foco. Esse Elas em Foco tem o objetivo de levar histórias de mulheres empreendedoras que inspiram outras mulheres. E hoje, uma pessoa que eu tenho muito orgulho de estar aqui presente, ela, a Marília Gazeta, que já esteve conselheira aqui do CME, e é um orgulho para nossa cidade. Tudo bem, Marília? Tudo bem, Rose. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito lisonjeada quando eu recebi o convite. E eu feliz de convidá-la e você ter aceitado de prontidão. Mas como não poderia aceitar, né, Rose? E eu tô assim, o pessoal quer saber, né? Eu já sei dessa história e eu tenho muito respeito por você. Quem é a Marília? Nossa, uma pergunta complexa, hein? Bom, sou uma empresária de 47 anos, casada, com 2 filhos. E hoje eu lidero, junto com a minha irmã, a Óticas Gazeta, que hoje estamos com 5 lojas em Limeira. É uma história de muito sucesso. E como que você começou, como foi idealizada a Gazeta, Óticas Gazeta? Bom, o meu avô, João Gazeta, ele tinha uma relojoaria. Naquela época a cidade era bem menor, era uma pessoa muito conhecida. Quando meu pai foi estudar em Campinas e se encantou pela ótica, ele abriu, hoje onde é o prédio da Textil abriu ali na Carlos Gomes, ele abriu junto com a relojoaria uma ótica. E nisso meu avô já estava em processo de se aposentar, já estava mais velhinho. E em 1974 ele comprou o prédio atual nosso na Doutor Trajano e transformou em exclusiva Ótica Gazeta. Desde então nós estamos lá ainda. Você disse, nós estamos lá ainda. Por quê? Porque hoje era meu pai sempre foi a âncora da loja, uma pessoa muito conhecida, muito carismática, vai fazer 25 anos que ele faleceu e ainda hoje as pessoas falam dele, ele ainda é uma referência, então muita gente vai lá e fala, a época do seu pai. Nossa, me emociona de ouvir, porque é tão gostoso a gente escutar alguém falar bem de uma pessoa que foi tão importante para mim. E ele deixou esse legado para a gente e hoje está eu, a minha irmã Silvia e minha mãe, que também ainda está na sociedade, ela está mais idosa, mas mesmo assim ela ainda atua, embora menos, mas ainda atua. E daí eu fico olhando hoje a Óticas Gazeta, uma modernidade, abrindo lojas uma atrás da outra. A gente vê que vocês são realmente pessoas sérias, que têm um atendimento impecável, com uma mercadoria de muito boa qualidade. Já era assim quando vocês assumiram ou não? Sempre foi. Só que assim, os valores ao longo dos anos mudaram um pouco. Então, um controle de qualidade, ele era de um jeito há 50 anos atrás, hoje ele é de outro. Hoje o consumidor está muito mais exigente e nós precisamos acompanhar isso. Então, eu acho que hoje a gente tem, tenho certeza, que a gente tem muito mais qualidade hoje em processo, em tudo, do que tinha-se antigamente, porque era uma coisa mais simplificada, né? Os próprios produtos eram mais simples, né? E para buscar esse moderno, esse novo, você busca, no que você busca? Então, precisa de muito estudo, muita pesquisa, e isso fez com que a gente, para começar a crescer, fosse buscar assim, aquela linha, aquela máxima que eles dizem, fora da caixinha, né? Uhum. Então nós começamos a perceber que não dava só para ficar vendo o que se passava na nossa região, que é muito rica, aliás, né? Uhum. Campinas é uma referência em ótica, São Paulo mais ainda. Foi quando nós vimos a necessidade de buscar alguma coisa fora. E nós criamos o hábito de fazer visitas a cada 2 anos. As feiras internacionais. Então, nós fomos a Mido, que é uma feira referência em Milão, a Silmo, fomos algumas vezes também,
E a última feira que nós íamos foi em 2020. Fomos até outro lado do oceano, fizemos a inscrição na Mido, quando a feira foi cancelada enquanto estávamos lá. Não chegou a ter. Entendi. E essa foi a última feira que nós fomos, assim, internacional. E agora, para 2023, nós vamos retomar. Porque a pandemia já passou, né? Sim. Está passando, né? E aí, falando em pandemia, como que foi para a Óticas Gazetas a pandemia? Olha, Rose, eu não posso reclamar. Por quê? Porque nós somos um setor de suporte às necessidades. E nós não ficamos fechadas. Ficamos, na verdade, uma semana. Foi quando a gente viu que a gente poderia abrir. Porque a gente vende necessidade. Então, uma pessoa sem óculos, ela não faz nada, né? Ela precisava ficar em casa, mas ela precisava de um celular, de um computador. Então, o nosso ramo não sofreu tanto em questão de vendas. Muito pelo contrário, até as pessoas buscaram muito nessa época o consumo de óculos. Então, você teve alguma mudança na forma de pensar, de agir lá, como não só o atendimento, que tinha todas as regras, mas tipo assim, algum tipo de vendas diferente? Ah, bastante, bastante. O comportamento do consumidor mudou pós-pandemia, mudou o nosso comportamento, sim, né? A nossa visão mudou. Então, as vendas online, elas eram muito tímidas no ramo óptico. Hoje, eu tenho uma equipe que faz venda online. Então, ela é uma fatia das minhas vendas, né? Eu digo que 30% é venda online. Quando eu digo online, eu não digo propriamente pelo site, porque nós nem temos um site automatizado que vende assim naturalmente, porque óculos é um pouco complicado. Nós até fizemos um piloto e vimos que o cliente, ele precisa questionar, ele precisa de uma orientação. Tanto que a gente nem fala que são vendedores de ótica, são consultores, porque ele precisa entender o que o cliente precisa e indicar o melhor produto. Então, nós fazemos a venda através de WhatsApp, começa às vezes uma conversa por rede social, mas o forte é o WhatsApp. E nós mudamos esse conceito, que era uma coisa muito, como eu falei, tímida antes. Eu acompanho a Gazeta e eu acompanho também e sou cliente, acima de tudo sou cliente, e eu sempre tive assim muita excelência, eu sempre fiz questão de falar para você que graça, e as pessoas nem sabem, você pode ir em qualquer ótica, o atendimento assim, nossa senhora, a consultoria é 10. Tá, e eu vejo a preocupação que vocês têm para dar treinamento para quem está começando um negócio. Né? O que você falaria sobre você? Qual é a fórmula? Qual é a fórmula mágica? Bom, fórmula mesmo não tem. Mas eu acho que a base, a gente até segue o legado que meu pai deixou, que embora os tempos mudaram, o cliente, ele precisa ser muito bem atendido mesmo. É isso que faz ele voltar. Tanto que existe um estudo falando que o que atrai um cliente para o seu negócio, o que faz ele voltar, não é propriamente o preço, o valor, e sim o atendimento. Porque ele vai lá, ele vai para comprar um produto, mas se ele não tiver um atendimento adequado, atendendo às necessidades dele e um pós-venda muito importante, que eu acho que é tão importante quanto a venda, ele não volta mesmo. Então, eu acho que mais do que produto, mais até do que qualidade, antes está o atendimento. O atendimento e essa parte assim humanizada, entender o cliente. E também uma coisa que eu notei pós-pandemia, as pessoas elas estão mais carentes, de uma forma geral. Então elas querem uma atenção especial, elas precisam ser únicas. E embora a gente tenha uma rede de 5 lojas, o que a gente mais trabalha é o atendimento. Que o cliente realmente volte, às vezes ele volta para colocar um parafuso, mas ele é tão bem recebido como se ele fosse comprar um óculos novo. Realmente. Esse é o nosso legado. Que bacana. E eu queria saber também, Marília, vocês pensam em crescimento, em montar mais lojas? Como que está essa questão aí? Tem novidades? Olha, nós iniciamos em 2010 um plano de expansão.
foi onde nós tínhamos até então. Meu pai abriu a ótica em 56, em 74 se estabeleceu na nossa matriz, que continua até hoje, e só 2010 que nós vimos que para crescer realmente precisava aumentar os pontos de venda, que não poderiam ser só pontos de venda. No caso de ótica, não é só comprar e vender, é muito complicado porque a mão de obra ela tem que ser especializada. Então em 2010 nós começamos esse plano de expansão. 2012 abrimos a nossa primeira filial e assim fomos abrindo e terminamos de inaugurar há uma semana a última loja, a quinta loja, a última não, nunca, a nossa quinta loja. Então nós temos planos sim, não sei se para Limeira, mas para a região, porque eu acho que Limeira, embora seja muito grande, tenha regiões que nós não temos um ponto de venda. Ela já está com 5 pontos, então talvez expandir para Rio Claro, Cordeirópolis, onde a nossa clientela é muito grande, é muito expressiva, ou Iracemápolis, alguma cidade da região. Nossa ideia é essa. Eu desejo muito sucesso para vocês. Obrigada. Eu tenho certeza que daqui uns anos, quem sabe, né? Brasil inteiro. É o nosso sonho, uma franquia. Mas com certeza você terá sim. Eu acredito demais em vocês, Marília. É um prazer tê-la aqui. E, gente, que história incrível. Você vê que é através de conhecimento, de buscar sempre a inovação, com a preocupação de sempre, que é o cliente em primeiro lugar, né, Marília? Como você está dizendo. E a gente fica preocupado, assim, de estar ali na internet, mas, assim, eu acho que o varejo, ele estará sempre presente, né? A gente teve uma visita guiada na Oscar Freire, que é referência na nossa cidade, e a gente viu que tem muitas lojas saindo do online e vindo, né, para o varejo. Então, assim, o varejo ele está aqui, ele veio para ficar, porque realmente as pessoas precisam desse atendimento especial, né? E assim, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui. Um encanto de pessoa, gente. Você conhecer ela pessoalmente. Assim, uma pessoa magnífica. Eu agradeço de coração, muito obrigada. E eu quero deixar para vocês aí que estão nos assistindo, que está se inspirando aqui na história da Marília Gazeta, que se quiser vir contar a sua história, né? Venha, participe, nós estamos com as portas abertas aqui da CIL, é só entrar nas nossas redes sociais. Inclusive eu quero pedir a vocês que acompanhem os nossos eventos, que a CIL ela está com muitos eventos, sempre empenhado em aumentar o empreendedorismo feminino. Então é isso, obrigada, Marília. Bom, Rose, eu que agradeço pelo convite. Como eu falei no início, eu me senti lisonjeada por ter sido uma das escolhidas. E eu gostaria de parabenizar a CIL e o Conselho da Mulher Empreendedora, que eu já fiz parte, por todo o trabalho. E se você me desse liberdade de deixar um recado às pessoas que estão assistindo, que assim, eu acho que nós temos que valorizar o nosso comércio de Limeira. Eu dou muito valor, eu sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu procuro em todos os pontos de Limeira. Em casos muito esporádicos, a gente precisa recorrer fora. O Limeira tem muita oferta de produtos, então eu acho que nós precisamos valorizar o nosso comércio, seja ele um comércio virtual ou um comércio físico, ele precisa ser valorizado. E a CIL trabalha muito para que isso aconteça e fortaleça a nossa classe. Então eu só tenho a parabenizar o trabalho de vocês. Obrigada, Marília. Obrigada. Um beijo para vocês. Obrigada, gente.